Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui no Arcaplay, na nossa plataforma, ou está navegando aí por nossos conteúdos. Hoje eu estou aqui com a Kika da Triarte, que vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que ela vai trazer aqui para gente e também das origens dela, de quando ela começou. Ela é de Aracaju, então tem um toque aí todo especial do Nordeste para contribuir aqui com a nossa plataforma. Kika, bem-vinda! Olá, tudo bom? Tudo certinho. Como é que tá esse período aí da nossa quarentena? Eu sei que tá tudo muito estranho agora, mas como que você tá lidando com essa dinâmica? Então, acho que no início todo mundo ficou um pouco introspectivo mesmo, pensando em tudo, em milhões de questões. Mas eu acho que agora as coisas estão voltando aos poucos e tudo tende a não se normalizar, porque eu acredito que as coisas não vão voltar ao normal. Elas vão sofrer readaptações, como isso aqui, né? E Exato. assim, foi muito. Quando você chegou com essa ideia, eu falei, nossa, é demais, assim, abraço, a gente tá junto. E eu acho que tudo no final tem um porquê, né? Então, lógico que tem muita coisa triste por trás disso tudo, né? Porque são pessoas que estão indo embora, mas eu acho que no final a gente vai entender, assim, o recado. Que bom. Conta um pouquinho, então, da sua história, assim, o que que você fazia quando criança lá em Aracaju, que eu acho que essa nossa essência também, de quando a gente é pequeno e vai descobrindo as coisas, vai entendendo a nossa vocação também, é importante, né? Porque a gente acaba nos aproximando de sonhos comuns e é uma forma de compartilhar e inspirar também. Com certeza, assim, eu sempre tive muito orgulho, muito, de... Muita gente se confunde, acha que eu sou baiana, porque eu fiz faculdade, né, em Salvador, e comecei a trabalhar no Davi Bastos, então... E acaba que, como eu fiquei muito tempo convivendo com baianos, eu falo um pouco misturado. Eu brinco que o meu sotaque é sergipano, baiano, e é tudo junto e misturado. Mas eu sou sergipana, né, nasci em Aracaju, morei lá até os 19 anos e aí fui para Salvador fazer faculdade. O meu pai, ele é engenheiro civil, ele ele tem uma construtora, então assim, eu lembro muito eu indo em obras com ele, eu pequena convivendo com isso, né? Mas assim, não é algo que eu gosto muito. Também minha mãe, ela tinha uma loja de criança que é a Giovanna Baby. Eu sempre convivi muito com isso, né? De moda, de tecido, textura. Eu vim aqui para São Paulo, a gente ficava aqui perto do Itaim, e aí eu achava, e minha mãe já usava assim terninho, já usava, era toda, e eu via aquelas mulheres maravilhosas de terno com café na mão e falava, nossa, eu quero um dia fazer isso, enfim, ser assim. E hoje em dia o nosso escritório é aqui no Itaim. E também minha avó ela teve a primeira loja de decoração de Aracaju. Eu sempre tive ligação, mas assim, eu relutei um pouco. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer restauro. Eu gosto muito de história e sempre gostei muito dessa parte. E também, como eu fiz Federal da Bahia, lá eles não incentivavam muito essa parte de decoração. E eu acho que realmente existe um preconceito de qualquer pessoa faz decoração porque vem de muito tempo, né? Minha avó decorou a casa dela, então assim, tudo bem que ela tinha um dom, né? Mas a nossa profissão, a arquitetura é uma profissão muito antiga, uma das mais antigas. Só que essa parte de interiores, né, design interiores, querendo ou não, é uma coisa nova. Eu acho que com o tempo, até a gente mesmo começou a dar muito mais valor a isso. E realmente, de fato, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que consegue fazer. Existe um pensamento, um raciocínio, até para colocar um objeto em um estante. Então, assim, é algo que realmente muda. Eu lembro que, assim, logo quando eu comecei nesse mundo, né, de decoração, de produção, eu chegava na casa das minhas amigas e elas falavam, aqui, arrume rapidinho aqui no estante. Não é rapidinho, não é. Você tem um pensamento, um raciocínio. Então, assim, como isso é muito prazeroso, acaba que a gente mesmo, um profissional, não sabe distinguir o quanto isso é profissão, né? Por exemplo, quando a pessoa chega no Instagram e pede pra gente dar uma opinião de cor, que o sofá é isso, um estampa é isso, uma opinião, mas isso
é um trabalho, isso é uma consultoria. Isso daí tem que ser repassado como um trabalho, porque eu vou pensar na composição, eu vou pensar em tudo. Então, assim, é algo que eu venho batendo muito na tecla esses anos, que essa parte, depois que eu vim para São Paulo, então eu entrei na faculdade, queria restauro, fui estagiar no Davi na parte de arquitetura, detalhando o telhado, enfim, fazendo toda essa parte que eu não gosto. E quando eu vim para morar em São Paulo, eu falei, não, vou me permitir a entrar nesse universo de decoração. Isso minha mãe sempre falou que eu ia trabalhar com decoração, né? Sempre, a vida toda. E o interessante é que quando eu era mais nova, quando a gente viajava, minha mãe sempre foi de fazer lista, assim, de restaurante, de hotel. E eu com 11, 12 anos achava aquilo o máximo, assim, meu Deus. Essa fascinação ela já tinha e acabou passando para você também. E eu lembrei também um dia desse que a gente tinha uma casa no Rio, não no Rio de Janeiro, no Rio, né? Um rio bem bonito lá em Sergipe. E a gente tinha um quarto que meu pai mandou fazer um monte de móvel de madeira, do tamanho da gente. Eu toda hora mudava o layout do quarto. E isso é uma coisa tão inconsciente que a gente pequena, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos. E você fica assim, meu Deus, eu já tinha essa concepção de mudar o layout. Eu lembro que lá tinha uma janela e aí um dos layouts era a cama, que meu pai sempre acordava a gente de manhã cedo para ver o nascer do sol. Então, sabe essas coisas assim que você vai ligando? É muito interessante, muito interessante. E formam a sua essência, né? Hoje você Sim, tem com um trabalho certeza. totalmente especializado, voltado assim para os interiores, né? Você faz arquitetura, mas você tem uma conexão muito forte com a decoração. E daí, dessa paixão, né, surgiu o Love Product, que eu gostaria muito que você falasse mais. Então, eu estava até conversando com a Má, né, a minha sócia, porque nessa época de quarentena ela está estudando pra caramba, assim, coisa relacionada à arte, até a parte de arquitetura mesmo. E como isso também influencia, eu acho que, assim, é uma junção de coisas. Eu acho que eu amo essa parte de decoração, amo essa parte de produção, mas eu não me vejo fazendo isso sem estar ligado à arquitetura. É algo lógico que se fosse para escolher, eu trabalharia com decoração, eu não tenho dúvida, mas para mim é uma coisa muito ligada. Eu lembro que na época do Davi, quando o cliente fechava o projeto de arquitetura e não fechava o de decoração, a casa era outra, a finalização, o trabalho final, o resultado final era outro. É impressionante, a arquitetura ficava linda e a decoração se perdia, porque a linguagem não era a mesma do outro profissional, se perdia totalmente. Então, para mim, é uma coisa muito ligada. Também porque eu acho que ficou uma linguagem muito marcada da triarte, né? E é isso que a gente quer. E por isso que eu não consigo fazer produção para outros profissionais, porque é um negócio que eu acho que é uma linguagem tão da gente. Única, né? Única e completa. Exato. Única, se completa, exatamente. Então, é algo assim que eu gosto muito, que eu acho que com certeza vem de coisas assim relacionadas à afetividade. Então, eu tenho uma ligação muito forte com minha avó, tenho uma ligação muito forte com o meu pai, com minha mãe. Meu pai, apesar de ser engenheiro, aquele engenheiro bem, né, vamos dizer, exatamente, mas ele sempre foi muito apaixonado por arte, muito, muito. Por exemplo, eu morei um ano em Madrid, fui acho que 5, 6 vezes no Museu do Prado. Ele achava um absurdo eu só ter ido 5, 6 vezes no Museu do Prado. Ele achava que eu tinha que ter ido toda semana. E aí, quando ele foi, ele me fez ir 3 vezes, né? Tipo, Kika, você só vai 5 vezes. Não, você vai, sabe, ver o museu todo. Então, é muito bom isso, essa mistura, né? Porque eu adoro trazer postais e gravuras de viagens. Adoro, amo. E aí, eu olho no museu molduras. Eu vou pro museu também olhar molduras. Uma amiga minha disse que você é louca, mas eu acho o máximo isso. Ou então a forma que eles colocam à disposição dos quadros. E isso tudo entra no projeto. Então, eu acho, sabe, Anne, que assim, com essa parte do Pinterest, com essa parte de busca, tudo ficou muito igual, sabe? Todos os projetos começaram a ficar com uma linguagem muito parecida. E eu acho que é muito importante a gente trazer uma identidade, porque quando a gente saiu do Davi, tanto eu como a Má, como o Deco, a gente tinha uma preocupação muito grande da gente não ser, o escritório, os 3 vieram do Davi, estão fazendo algo semelhante ao Davi. E por mais que a gente seja jovem, né, que a gente tem 5 anos de escritório, tem 8 anos que eu moro aqui em São Paulo, e
e a Triarte tem 5 anos. Só completando, né, o raciocínio, para quem não me conhece, eu estagiei no Davi em Salvador, aí me formei, ele me contratou, vim para São Paulo, conheci meus 2 sócios lá e a gente formou a Triarte Arquitetura. E o interessante é que a gente já na primeira casa cor que a gente fez, que foi uma adega de bloco de concreto, a gente já mostrou uma identidade que era totalmente distinta, que o Davi nunca iria fazer uma coisa dessa de bloco de concreto, até porque ele nem usava muito concreto aparente. Então, eu acho que é muito interessante isso, de realmente a gente mostrar uma linguagem, mas ao mesmo tempo a gente aprender uma coisa muito importante com ele, muito, que ele foi nosso mestre e mentor, que a gente fala, que é o acolhimento, né? Que é o aconchego. Eu acho que ele deixa os projetos muito aconchegantes e isso a gente vem trazendo. Atrelado também com a minha história. Então, assim, sempre existe esse acolhimento, esse aconchego. Eu me sinto acolhida na casa de minha avó, na minha casa, na casa de meu pai. E eu acredito também, eu falo que depois que eu faço uma produção na casa do cliente, eu saio esgotada, porque eu acredito muito, é uma alegria, uma satisfação tão grande pra gente finalizar aquilo e ver a realização do sonho da pessoa, que a gente ali quer dar tudo da gente na hora, a gente deixa a nossa energia toda, vamos dizer assim, é uma felicidade, é impressionante. Todo mundo fala assim, minha mãe fica brincando, Kika, quando você toca, muda. Mas mãe, não é isso, é porque realmente eu acho que também existe essa ligação afetiva, existe a técnica, eu acho que é uma junção de fatores. Sem dúvida, e como você fala muito dessa herança que você tem, assim, acredito que ela te influencia muito, você fala da casa da sua avó, do seu pai, da influência da sua mãe também, né? Ou seja, foram 3 pessoas que te influenciaram muito em relação à produção artística, porque eu acredito que toda criança ela nasce artista. Ela gosta de pintar, ela gosta de brincar, são várias formas de fazer arte. E ainda mais uma libriana, né? E aí a gente já entra nos astros. Mas é verdade, quando você carrega toda essa essência familiar consigo, eu acredito que os resultados, eles tendem a ser muito mais afetivos. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas quando você vai desenvolvendo isso ao longo da vida, vai ficando cada vez mais forte em você. E quando você diz que fica esgotada, né, quando você sai de uma produção da casa do cliente, eu acho que simplifica tudo isso, porque eles também têm uma história, todas contadas ali através dos objetos de decoração, os itens de viagem. Então, chega a Kika, reúne tudo isso, organiza e faz uma outra produção com tudo aquilo que ele já tem. É fantástico, sim. porque ambos têm histórias que se fundem ali na decoração, no design da casa desse cliente. Eu poderia ficar falando horas. No meu workshop eu fico me controlando para parar de falar. Mas é isso, eu acho que assim, outra coisa também que é muito forte, a questão do artesanato, sabe? Meu pai, ele tinha obras no interior e eu sempre fui muito para o interior com ele, então a gente acabava muito vendo essa questão do artesanato. Eu lembro, eu pequenininha, a gente indo para a feira lá de Caruaru, lá em Pernambuco, sabe? Coisas assim, é uma coisa muito, muito rica, até a cultura mesmo, de forró, São João, das roupas, das costuras, das rendas, tudo isso. Eu acho que uma coisa que eu não sei, né, que minha irmã sabe e eu não aprendi, foi a bordar, né? Minha irmã borda. Minha avó ensinou ela. Mas também porque eu acho que eu era um pouco assim, querer ser independente demais. Então, acabava que essas coisas de cozinhar, de bordar, eu não aprendi. Seu foco estava no desenvolvimento. Estava no trabalho 100%. Mas não era 100, não. Era 1000 até hoje. Eu tenho dificuldade, inclusive, de equilibrar isso, né? E assim, deixar uma coisa equilibrada para outras coisas. Teve uma viagem que eu falei assim, depois de 5 viagens, assim, só de coisa de arquitetura e decoração. Aí eu falei, não, essa viagem eu vou para me divertir. Não vou falar de arquitetura, não vou com pessoas relacionadas a isso. São pessoas totalmente, né? Não teve outra. Eu levei minhas amigas todas para irem para pontos turísticos em relação à arquitetura e decoração. De Kika, assim, para a gente fazer um resumo de tudo que você desenvolve, faz com o Love Product,
né? Tem também toda a inspiração que você tem para desenvolver as suas produções, né? Que são autênticas, são complementares ao trabalho da Triarte como um todo, né? Você e seus dois sócios. O que seria essencial no Love Produ para a sua aula que você vai trazer aqui no Arcaplay? Teriam alguns passos essenciais, assim, só para quem chegou aqui, está aqui acompanhando o nosso conteúdo, primeira mão? Então, eu falei para você, né, que eu criei 2 módulos exclusivos, que ainda está em desenvolvimento, né, assim, e são 2 módulos novos que o ano passado eu criei 2, que foi o presencial, que é a mão na massa mesmo, que eu achava muito importante. Achava não, acho muito importante. E o garimpo, que eu sempre amei garimpar, sempre, assim, é uma coisa que eu adoro. E aí, quando surgiu essa oportunidade que você me chamou, eu falei, não, tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer uma coisa bacana. Eu criei 2, que é de mostra, de decoração, que acaba que, assim, muito arquiteto sonha em fazer uma mostra, ou uma casa cor na vida, ou uma vitrine, ou um espaço em uma loja. É o tal do você só é lembrado se você é visto, né? Então, assim, eu participei de 8 no Davi e 4 na Triarte. Então, assim, é um número bastante grande, né? Inclusive, a gente fez Casa Coperu. Então, tem muita história para contar. Então, um módulo vai ser sobre isso, como a produção influencia, né? Na parte de mostra. E também de viagem mais relacionada à feira. Então, assim, o outro módulo é viagens e vai ter a Feira de Milão, vai ter a Feira de Paris, vão ter várias feiras que eu já fui, como eu faço, como eu penso, como eu organizo, porque eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui, eu fiquei perdida. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia nada. É e eu lembro informação, né, Kika? Tem um um mundo de planejamento também para informação. você organizar tudo isso na cabeça. E eu sempre falo, eu lembro muito que o Davi falava isso. Nem olha para não absorver, nem olha, sabe o que não é bacana. E o interessante, eu falo isso no curso também, quando a gente vai garimpar, para você não se distrair com coisa besta, porque assim, você vai passar o dia vendo informação. Quanto mais informação você olha, mais cedo você cansa. Então, se você olha informações que não tem nada a ver, então assim, você foi para uma feira que é equivalente a de Milão, um negócio assim, surreal, o tamanho daquela feira. E aí você não foca onde você quer ir. Você, no final do dia, não vai ter visto tudo que você quis e você não vai ter focado no que você queria. E o resultado não vai ser igual. Então, eu sempre falo isso. Foca aonde você quer ir, no instante que você quer ir, passa reto dos lugares. Se você achar muito interessante, você entra. Se não, não. Se não, passa reto. Kika, muito obrigada por essa entrevista, que foi um bate-papo muito bacana e inspirador, porque eu tenho certeza que muita gente que está aqui no Arcaplay tem também essa essência que vem da família, que pretende organizar cada vez mais as ideias, quer também dicas para planejamento, né? O fato de você fazer uma produção com todo sentido, juntando também toda a história, né? Essa carga que vem dos clientes também, que tem que ter uma perspectiva boa. Às vezes a gente fala de carga de uma forma negativa, mas não, tem carga muito boa também. Então, gratidão, muito obrigada. Estou animada. Coisa sua por aqui, né? Excelente. Beijo. E vocês que estão por aqui, continuem navegando. Tem muita gente boa, muito conteúdo bacana aqui. E mais tarde os da Kika. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.